Podcast Papo com Silvio Brasil, pela reportagem Silvio Brasil Lupa Notícias. Hoje nós vamos falar com a psicóloga e neuropsicóloga Sônia Conte, de Santa Rosa, e o tema, obviamente, que é a febre do momento e que vem causando muita confusão na cabeça das pessoas, nas opiniões e, inclusive, até mal-estar em alguns momentos. Por outro lado, vem causando também o oportunismo. Muita gente aproveitando a oportunidade para aparecer, para querer ser o dono da verdade. Enfim, do que eu estou falando? Exatamente, dos bonecos reborn. Por isso que eu procurei a psicóloga e neuropsicóloga, a Sônia Conte, para falarmos um pouco sobre isso, porque não é sobre a questão do boneco reborn que nós vamos falar, mas sim do efeito que tudo isso está causando pelas redes sociais, principalmente nas mulheres, não é nem nas crianças, são em mulheres adultas que acabaram já tendo uma atitude que não é entendida e que não é aceitada por muitas pessoas, por outras é elogiadas. Sônia Conte, muito obrigado por aceitar participar do podcast Papo com Silvio Brasil, aqui pela reportagem Silvio Brasil. Bonecos reborn, eu acho que a gente pode usar essa expressão, porque quando se escreve bebê, eu acho que é realmente um bebê. E aquilo não é um bebê, é apenas um boneco feito de silicone. Tanto que num programa anterior eu disse, eu vou usar somente a expressão boneco reborn, porque isso não é um bebê. Bebê é o que a gente tem, o bebê é o que chora, o que faz xixi, o que tem febre, embora esses bonecos não tenham febre, que eles eram levar para um hospital, né? Sônia Conte, como explicar esses problemas causados por esta febre chamada boneco reborn, principalmente mulheres já com uma certa idade, mulheres que teriam tudo aí para de repente até ter um filho, mas resolveram ter um boneco, né, como um objeto de estimação, transformando ele em filho. Olá, Silvio Brasil e ouvintes da Lupa Notícia, então. O quanto você disse assim, uma questão realmente não são bebês, são bonecos. E quando você fala que são mulheres, a fantasia, ela é uma constituinte para todos nós, enquanto crianças. Enquanto crianças, tudo bem ter um boneco, brincar de casinha, brincar de ser empresária, brincar do que quiser, né? Tudo bem. Mas adultos, é um pouquinho que foge a regra nesse sentido. Então foge daí que existe uma distorção cognitiva. Uma distorção cognitiva falando de uma questão de um transtorno, onde existe, porque pode acontecer, tem pessoas com DI, deficiência intelectual, outros transtornos que tudo bem. O acompanhamento, a evolução não se deu dentro de uma normalidade. Tudo bem, até a gente acompanha várias pessoas, adultos, que é até interessante, que é indicado em que a pessoa tem um boneco no momento de se acalmar. Volto a dizer, em questões de transtornos, de uma situação peculiar. Mas quando acontece uma situação como está acontecendo no momento, a gente vê que ela foge muito. Porque existe a distorção cognitiva, sim, mas existe o aproveitamento da situação. E aqui, Silvio, nós estamos falando desse assunto e de alguma forma nós estamos fomentando isso, entende? De alguma forma, é importante falar sobre isso, mas existem situações, por exemplo, quando se fala de uma questão de um transtorno, questões de suicídio, depressão, precisamos sim falar sobre isso como uma patologia. Mas essa situação, devemos falar sobre isso, mas em algum momento encerrar. E parece que as pessoas não estão querendo encerrar isso aí. Aí entra a questão de pessoas se usando dessa situação. Então eu digo pessoas, inclusive políticos. E aqui eu não estou falando de partido A ou B, mas ontem, depois que a gente conversou, eu vi um deputado querendo entrar com uma lei contra... Poxa, eu já digo aqui, até porque eu tive minha carreira como vereadora um tempo, o quanto isso é desnecessário numa situação pontual que está acontecendo. O quanto em algum momento, sim, essa pessoa está querendo se aproveitar também.
Não só um deputado, mas como o prefeito de uma cidade também, né? Que, aliás, usa qualquer coisa que acontece na cidade dele para se promover politicamente, né, fazendo vídeos na internet. Por que se promover politicamente? Porque eu nunca vi ele finalizar um vídeo assinando com o logotipo da prefeitura, mas sim com o nome dele, com as cores que ele defende, fazendo uma pré-campanha política. Não só deputado, mas prefeito também, né? Eu vi também esse vídeo, não sei quem é, volto a dizer, estou fora de qualquer questão política, mas eu achei muito no momento de se aproveitar da situação. Opa, tem uma situação acontecendo, eu vou utilizar. Sabe que, lembrando, pensando ontem à noite, eu me lembrei de uma situação, não sei se você lembra uma época que existia a questão dos ETs de Varginha. Sim. Eu estou achando muito parecida essa situação. Porque daí todo mundo via ET, e daí as pessoas viam ET, e com isso dava um lugar. O que o ser humano busca? Um lugar. Todos nós buscamos um lugar. Só que o lugar que eu devo buscar é um lugar meu. E nessa situação as pessoas estão buscando um lugar de projeção que possa me trazer um benefício e que depois simplesmente fica tudo bem. Bom, não é assim. A questão, né, de uma influenciadora, vou chamar assim, que levou o boneco dela para uma maternidade. Ela foi visitar uma amiga da mãe que havia ganho o neném, havia ganhado o neném, né, havia dado à luz. E ela então foi fazer uma visita e levou o boneco reborn dela. Chegou lá, teve a ideia, e foi assim que tudo começou. Foi com um vídeo de uma garota relatando que havia levado o boneco reborn para o hospital. Na verdade era uma maternidade, tá? Era uma maternidade, mas ela fez de brincadeira para o perfil dela, que sempre faz vídeos fictícios para o perfil, editou, aproveitou todo o cenário da maternidade para fazer de conta que aquele local era um hospital onde ela havia levado o boneco reborn porque supostamente estava doente. Bom, ela fez isso de forma fictícia para ganhar engajamento, para ganhar visualizações no perfil dela. Deu certo porque logo após ela publicar este vídeo começaram a vir algumas críticas. No entanto, junto com as críticas, mais de 200 mil pessoas passaram a fazer parte do perfil dessa menina em uma plataforma da internet, e aí foi que tudo começou, que as pessoas começaram então a surgir mais vídeos de mulheres tentando levar o boneco para passear, para o parque de diversões, maternidade de bonecos, enfim, a coisa tomou um espaço de insanidade. Aí eu te pergunto, as pessoas, mais precisamente essas mulheres mais maduras, estão doentes? Estão com a mente confusa? Não, Silvio. Aí quando você disse, essa pessoa foi até o local e fez uma brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso é usar as pessoas, Estamos vivendo num momento ditado por influência. Vamos falando nesse assunto que é muito parecido. Essa semana uma palhaçada de uma CPI envolvendo uma influencer em que ela foi, que ninguém nem reconhece. Eu nem sei quem é, não sabia, mas entende como se parece. Com relativo aos jogos, né? Relativo aos jogos. Então o que eu faço? Eu faço de conta que eu sou ingênua naquele momento, eu me engano, porque daí eu me torno parecida com as pessoas não é que eu me torno parecido, eu crio uma imagem que sou parecida com as pessoas e as pessoas se tornam parecidas. Entende como existe uma troca nisso aí? Entende como tudo isso é muito ensaiado? E aqui eu falo dessa situação que tu falou, falo da situação do prefeito, falo a situação do deputado, todo mundo tentando usar, mas aí, tá, é uma pessoa fazendo isso. Como que as pessoas se deixam tomar por isso? Por que elas querem estar nesse lugar? Por que esse lugar é tão cobiçado de eu estar? Será que essas pessoas estão se sentindo assim tão impotentes, tão frágeis, que elas precisam ter um lugar de poder? Porque esse lugar sempre é um lugar de alguém com poder, com muito dinheiro, falando de ser influencer, né? Não, porque o boneco não é baratinho, é bastante caro. Não é questão do boneco, é quem está por trás do boneco. O boneco poderia ser qualquer coisa. O boneco é um objeto que foi utilizado naquele momento, claro, imitando uma maternidade, mas aqui não estamos falando de maternidade nenhuma. Estamos falando de uma manipulação muito bem construída, porque essa manipulação, porque hoje em dia vale
aqueles cliques, né? Quanto mais cliques, quanto mais seguidores. Engajamentos, enfim. Engajamentos, exatamente. E nesse sentido que as pessoas buscam. Porque essas pessoas também, o sonho delas, eu vejo aqui no meu consultório, no momento eu não atendo mais crianças, mas o quanto essas crianças buscavam, o que tu quer ser quando crescer? Eu quero ser TikToker, eu quero ser aquele cara que faz joguinhos. É isso que as pessoas querem. Então elas se colocam numa que aquilo fosse uma realização total. E é isso que as pessoas buscam. E elas estão sendo usadas. Volto a dizer, não estou dizendo todos os casos. Existem pessoas com distorções cognitivas realmente com transtornos diferentes. Aí é um caso de análise caso a caso. Teve um vídeo que me chamou bastante atenção, Sônia Conte, por isso que eu resolvi te procurar, você como psicóloga e neuropsicóloga, porque me chamou a atenção um vídeo que até não repercutiu muito na internet, mas me chamou a atenção pela gravidade do que foi interpretado. Pode ser uma interpretação, pode ser apenas uma atriz se fazendo ali de mãe de um boneco reborn, mas no vídeo, em off, o marido dizia, chega, para com isso, chega, já está demais, chega. E ela dizia, não, daqui a pouco ela dá um grito, ela diz, não, é só uma fase, e depois ela dá um grito, é só uma fase, eu vou parar. Sabe, de uma forma muito histérica, claro, pode ter sido uma atriz, tá? Mas pode ter sido uma pessoa, de repente, normal, que começa a ter problemas diante da reprodução desses vídeos na internet. Por isso que eu te falei, as mulheres estão doentes mentalmente, só agora a gente está percebendo que existe uma deficiência mental em algumas dessas mulheres que se deixaram levar por um boneco e não realmente por uma criança. Falta afetividade em casa, falta afetividade com os filhos, falta afetividade na rua, não tem realmente uma família que possa suprir a necessidade de carinho que ela precisa e busca isso num ser inanimado? Volto a dizer, separando as situações, são duas situações mas assim, muito diferentes, porque os gatilhos existem, né? Eu mesmo, aqui em Santa Rosa, participei há um tempo atrás de um chá de fralda de uma mulher que estaria grávida de 8 meses, a gravidez era psicológica. Até aí, tudo bem. Entende? Então, então pode ser que daqui a pouco uma situação dessas pode sim ter um gatilho em que a pessoa entende que ela se coloca num lugar. A depressão, por exemplo, a pessoa que tem depressão, a depressão surgiu a partir da morte. Não. Aquela questão que existe e um gatilho às vezes pode ser, mas tem então, muitos gatilhos que podem acontecer. Então, o quanto isso está doentio, quando você fala, realmente, porque pode ser para algumas brincadeiras, pode ser alguns engajamentos, mas e para alguns? Aquela pessoa que daqui a pouco perdeu vários bebês, que tem uma situação que acha naquilo uma fuga, então eu vou ter um boneco, vou ver no momento em que aquilo vai ter uma crescente em que realmente a pessoa adoece. Muitos neuropsicólogos já fizeram vídeos, psicólogos também tecendo a sua opinião. Eu assisti vários, né, e dos que eu assisti, o final foi sempre o mesmo, né? Não existe mãe de boneco reborn, existe ali uma mulher doente. Segundo alguns neuropsicólogos que eu assisti, existe ali uma mulher doente. Que se entende mãe, com certeza. Tá? Que se entende mãe, porque também tem muitas vezes uma questão de uma fantasia, né? Eu não tive bonecas de pequeno, eu quero ter uma boneca para ter um canto lá no meu quarto. Tá tudo bem, entende? Eu quero ter um boneco, porque assim que eu posso ter um outro objeto. Enquanto eu entender isso como um objeto. Agora, quando eu entender isso, que eu tenho que estar cuidando, que eu tenho que estar trocando fralda, que eu tenho que estar alimentando, cuidando disso aí. Opa, é tudo. Como que é a nossa vida? Como que a gente delimita os transtornos? Justamente isso aí, num limite. Enquanto eu quero brincar, muitas vezes, homens, por exemplo, gostam de carros, nada impede que eles tenham um carrinho de brinquedo para ter lá, então por que algumas mulheres não podem ter uma boneca especial para decorar um canto? Beleza, mas aí entra o limite. Até onde eu vou nisso aí? Até onde eu entender que isso aí é um objeto ou é alguma coisa que eu deva cuidar? Esse vídeo pode ter... esse primeiro vídeo que eu te falei da garota levando o boneco para uma maternidade, mas não foi com a intenção de fazer nada, e sim de fazer uma visita para uma mulher que
deu à luz. Que é o que ela diz, né? A gente não sabe disso. Falou, né? Numa entrevista, né? Falou numa entrevista. É o que ela disse. Pois é, falou numa entrevista e eu recebi essa entrevista, li por completo e ali eu vi naquela entrevista realmente, se foi verdade, a intenção de ter engajamento, de ter mais seguidores, de faturar com a internet, porque o vídeo chamaria a atenção. O problema é que o vídeo acabou causando uma loucura, eu vou dizer assim, generalizada, e mais vídeos foram aparecendo, só que não daquela forma, né? Foram aparecendo de uma forma diferente. Por exemplo, eu vi um vídeo em que 3 mulheres, aí não são só uma, 3 mulheres entram numa maternidade de boneco reborn, e está cheio de boneco reborn lá, e eles acabam agindo como se aquilo fosse realmente uma criança, falando, ai meu Deus, que lindo, e pega assim, deixa eu pegar no colinho. Tudo bem, pode ter sido uma encenação, afinal de contas precisa de engajamento, pode ter sido, mas o problema é que, cadê a responsabilidade? Eu, por exemplo, né, eu faço vídeos com matérias, com reportagens, para quê? Para ajudar as pessoas, para levar às pessoas o que realmente está acontecendo, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Os meus vídeos são assim. Por quê? Eu penso o seguinte, o que eu posso causar com o meu vídeo, com a minha entrevista, como eu estou fazendo agora com você nesse podcast? As pessoas não pensam nisso, porque aquele vídeo que pode ter sido uma encenação, pode ter sido ali 3, 4 atrizes fazendo de contas para ganhar engajamento, influencia outras pessoas que acabam se passando como doentes mentais em virtude dessa influência. Né? E que eu disse a questão dos gatilhos que podem vir a vir. Mas como que a gente mede os outros? O que eu gostaria que você visse diante de uma cena? O que eu vejo? Nunca é assim. Então todo mundo, como você disse, você gostaria que a tua reportagem chegasse de uma forma, mas não quer dizer que você pensa dessa forma e outras pessoas vão pensar dessa forma. Humberto Eco já dizia, e diz muito bem, contemporâneo agora no momento, que a internet é uma terra sem lei, né? Desde que foi inaugurada, que nem o Velho Oeste, que a gente assistia aqueles filmes de Bang Bang, em que o mais forte, o que mais gritava, o que mais atirava, é a internet. Então, dessa forma, quem tem mais engajamento, as pessoas acabam acreditando. Como que a pessoa tem tantos engajamento, ela só pode estar falando a verdade, de maneira nenhuma. Então, como existe essa confusão mental? Então, a doença, ela está na humanidade em si, nesse momento. E quando você fala a questão das mulheres, como algumas entram nessa questão aí, acabam adoecendo sim. Mas eu vejo que 90%, já diria assim, 99% é aquela questão. Não, a situação não é os bonecos reborn. A situação é a influência que eu quero ter através de uma criação, de uma situação nova, de um momento em que eu tenho que ser a primeira, eu tenho que ser, não importa o que eu vou dizer, mas aquilo tem que ser inédito, porque aquilo vai me trazer seguidores. Bom, você quase falou, né, bebê reborn, você quase falou. Quando nós começamos aqui a nossa conversa, eu disse, Sônia, até antes, em off, eu disse, Sônia, eu não estou usando mais bebê reborn, porque eu acho isso perigoso, porque aquilo não é um bebê, aquilo é um boneco. Não, é um boneco. Eu estou usando boneco reborn, e vimos falando boneco reborn. Você acha que eu estou correto em não querer usar a expressão bebê reborn? Só estou falando aqui para fazer a pergunta para a Sônia, mas sim boneco reborn, para tentar conscientizar as pessoas que aquilo ali é um ser sem vida, sem respiração, sem estímulo, sem calor, frio, que é um boneco reborn. Exatamente isso. Entende como qualquer pessoa, eu não sou diferente de você, não é porque eu estudei psicologia que eu não acabo ocorrendo também, me levando pela massa. Todo mundo diz bebê reborn, quase eu disse, né? Então, o quanto um nome, o quanto uma apresentação pode mudar, porque se tu diz boneco, já no cérebro, boneco, tu diz bebê é aquele bebê que tá aí, que tu acalenta, que tu vai cuidar. Então, o quanto tem de uma intencionalidade total por trás disso. E tem, se você entrar agora, só de nós estarmos falando aqui, se tu vai entrar, todas Shopee, vai aparecer um monte dizendo lá, bebê reborns. Então, o quanto existe... São os logaritmos, né? São os logaritmos. Então, como isso existe realmente no nosso cérebro, o quanto é importante a gente se policiar e não se medir, não tentar medir e deixar essa influência acontecer. O maior mal do século, para mim, no momento, é a questão uma coisa assim que eu abomino, a questão da influência nociva. Porque a influenciadora sempre é bonita, rica,
saudável, tem vários filhos, tem toda uma vida perfeita nesse Uma sentido. família perfeita. Uma família perfeita que a gente sabe que não existe. E aí o meu algoritmo vai dizendo que eu também posso ser que nem ela. E vai, principalmente quando se pega jovens em que o cérebro está em formação ainda, né? Então, lá, 16, 17 anos, 14, menos ainda, é incrível o quanto tem essa situação. E aí que entra a influência. E aí, onde estão esses pais? Mas estamos falando aqui de adultos, que não têm pais, não têm mães para dizer. Então, o quanto essas pessoas, resumindo, as pessoas que entram nessa situação, realmente com uma patologia diante desse gatilho, existe realmente uma doença sendo instalada, um transtorno sendo instalada e, mais que isso, uma solidão. Uma solidão muito grande em que eu só vou ver aquilo que me interessa. Aquilo vai me dar carinho, aquilo vai me dar imaginário, né? Totalmente. E aí que eu entro, eu estou sozinha. E aquilo é um recurso. Uma fuga para uma solidão. Uma fuga para evitar, para mascarar uma tristeza. Com certeza. Exatamente isso aí. Mas eu volto a dizer que a minha ideia não é tudo isso, não. É muito, mas muito, muito mais uma intenção de chamar a atenção. Eu disse o seguinte no primeiro programa que eu fiz sobre isso, porque fui chamado pelos seguidores sobre essa situação, e a minha esposa, inclusive, tinha me chamado a atenção, disse, olha, você já viu o que está acontecendo aí com as mulheres por causa de um boneco? Eu disse, eu falei para ela, mãe, isso aí é para vender boneco, tá? Isso é para vender, isso vende. Vai vender horrores, vende horrores. Né? Então eu não vou dar muita importância para uma coisa que é apenas uma estratégia de marketing. Eu disse essa palavra para ela, estratégia de marketing. Depois eu vi um vídeo da Aline Finger, a esposa do Lucas Marques, estarrecida com o que ela tinha visto na internet, e aí me chamou a atenção em olhar esses vídeos, né? E fui olhar esses vídeos e eu disse, não, peraí, eu tenho que fazer um programa. Só que no programa que eu fiz, eu não usei a palavra estratégia de marketing, porque para mim o que é estratégia de marketing, eu que, né, faço todo esse trabalho de jornalístico, buscando sempre ter os ouvintes, espectadores. A estratégia de marketing é quando você tenta vender um produto que ele é bom, pelo menos para você, um produto que você tenta vender, né? Você está anunciando, você está fazendo uma estratégia de marketing para aquilo que você deseja que cresça e que tenha procura, né? A procura pelo sucesso do produto. Isso é uma estratégia de marketing. Eu no programa usei golpe publicitário. Por que eu usei golpe publicitário ao invés de estratégia de marketing? Porque o golpe está exatamente em fazer com que as pessoas acreditem que aquilo ali é uma verdade, que aquilo ali pode acontecer. Ou seja, leva algumas pessoas que passam por solidão, que não têm afeto em casa, que vivem uma vida talvez não completa naquilo que gostariam, acabam achando, aí sim você tem razão, a válvula para suprir uma necessidade que lhe causa dor, que lhe causa aflição, que lhe causa tristeza. Por isso um golpe publicitário. Eu usei essa palavra, né? Usei essas duas palavras, porque foi assim que eu interpretei esses vídeos. E é verdade, porque o golpe ele se instalou. E é uma estratégia de marketing também. E Silvio, nós somos seguidos por líderes. A psicologia das massas já falava do Freud, já fala muito disso, e a gente sabe disso aí. Lança-se um líder e todo mundo vai seguir. Vamos lá, todo mundo, não importa. É importante que eu acredite no que ele esteja dizendo. Bom, a política faz isso o tempo todo. A política faz isso o tempo todo. Política, muitas vezes a venda de um curso, você pode ser melhor, e você é melhor, e não, é só você fazer. As igrejas, vamos dizer, também fazem isso. Estou aqui falando de algumas igrejas, não todas, porque igreja é uma coisa e Deus é outra. Eu sempre digo, separa, Deus está dentro das igrejas, dependendo, Deus está fora das igrejas também, não só dentro das igrejas. Mas então, o quanto tem muito dessa questão de quem eu vou seguir, e não deixa de ser uma estratégia de marketing, não para vender exclusivamente o boneco, mas para vender quem está à frente fazendo essa situação. Volto a dizer, muito importante, separando as patologias, separando a questão dessa distorção em que as pessoas não estão fazendo intencionalmente, separando a questão de uma pessoa que tem, por exemplo, DI, está com 30, 40 anos e está presa naquela infância e está tudo certo.
É bem diferente de quem tem um entendimento e de quem tem uma patologia, né? Então, nesse sentido, realmente é uma estratégia de marketing e é um golpe. E aí que entra, eu entendo que é importante a gente falar sobre isso da maneira que nós estamos falando. Mas entende que quanto mais se fala, mais se fomenta de alguma forma? O objetivo aqui desse podcast é fazer as pessoas entenderem, né? Pelo menos algumas que de repente estavam pensando em, eu vou ter o meu reborn. Eu não quis falar aquela palavra. Não é o que você está pensando. É um boneco que não tem vida. Porque um vídeo que mais chamou a atenção das pessoas e que mais me deixou enojado do próprio vídeo e da situação foi mexer com a mente daquelas pessoas que, porventura, como você falou, não conseguiram ter um filho, ou que a gravidez por uma causa natural foi interrompida no meio do caminho, ou aquelas pessoas que tentam ter um filho e não conseguem, foi vendo uma pessoa que eu não sei se é da área da saúde ou não, mas ela usou material cirúrgico, ela usou luva, ela usou máscara para tirar um boneco reborn com cordão umbilical de dentro de um saco com água, como se ali fosse o útero humano. Sônia Conte, psicóloga e neuropsicóloga, eu acho que isso não só é um golpe, mas também é uma atitude muito tirana para algumas pessoas que de repente estão passando por um problema assim, por uma angústia dessas, e de repente vê aquela mulher cortando um saco plástico com um bisturi de luva, de máscara, tirando um boneco com cordão umbilical de dentro de um saco com água e fazendo de conta que ali nasceu uma criança. Eu acho que é um golpe fatal na mente daqueles que estão sofrendo pelas situações que eu já citei anteriormente. Com certeza. Tudo é dentro de um contexto. Por exemplo, eu sou estudante de medicina, de anatomia, aí estou fazendo um trabalho, onde se tem um vídeo dessa forma, é uma coisa. Um aprendizado em que vai, sei lá, técnica de enfermagem, o quanto é necessário, porque eu não vou poder também estar num primeiro momento lá, o quanto essas tecnologias nos ajudam, essas realidades, né, no caso assim, esses faz de conta num processo de aprendizado. Agora, quando se tira do contexto e se traz para dentro de nós, em que eu posso ter aquela realidade, em que daqui a pouco uma perda de um bebê e eu posso simplesmente comprar um boneco desses e tapar a minha dor. E aí, Silvio, mais importante, como também nessas situações as pessoas têm medo de sofrer, né? Ou como as pessoas fogem do luto. Então, tá doendo, eu tenho que achar um recurso, porque a internet me mostra todos os recursos aí, eu vou atrás do influencer que me dá uma ideia, uma luz e eu vou lá. Não. Por que eu não posso sofrer? Por que o luto é necessário? Como que eu aprendo na vida? Como que lá na frente, quando tiver... Porque a vida ela é feita de coisas boas, mas é feita de dores. É assim que a gente aprende. A humanidade é assim. A gente chegou até esse momento porque a gente sofreu muito. Por que eu não posso estar mal em algum momento? Por que eu não posso elaborar aquela dor dentro de um prazo real? Eu tenho que simplesmente embrulhar um pacote, buscar um objeto e colocar e resolver. Sônia Conte, já vamos nos encaminhando para o final. Daqui a pouco a Sônia Conte tem paciente, ela abriu um espaço na agenda dela para receber nossa reportagem, o podcast Papo com Silvio Brasil, pelo Lupa Notícias. Eu estou vendo aqui o divã, né, da Sônia Conte, está na minha frente, eu estou numa poltrona, mas se de repente, Sônia Conte, no teu consultório chega uma pessoa e diz assim, deita no teu... Vou fazer mais ou menos assim, diz, ai Sônia, eu acho que o meu bebê reborn está doente, estou tão preocupada com isso. O que você faria, Sônia Conte, sendo uma neuropsicóloga e uma psicóloga, se chega uma mulher aqui e relata alguma coisa sobre o boneco reborn dela? Vamos falar mais sobre isso. Aí que entra a individualidade. Se uma pessoa vai vir até aqui, é porque ela realmente está adoecida. Essa é a diferença do espaço. Se ela vai chegar e me falar nesse sentido, eu tenho que escutá-la muito bem, não desmontar essa narrativa num primeiro momento, porque se é lá fora a gente diz, espera aí, tu tá doida? Não, aqui tem sofrimento.
É diferente esse espaço aqui do espaço em que simplesmente eu faço toda uma história e coloco nas redes sociais. Essa é a diferença. Que tem, provavelmente, se as pessoas vêm até aqui para falar sobre isso, porque tem uma questão sim, ali para ela não tem um boneco. A mesma coisa é a situação em que uma mulher leva uma criança para um hospital, não é o caso desse vídeo, já aconteceram outros, né? Leva o caso para o hospital e o médico diz, não, então vem cá, vamos tratar a senhora. E existe vários casos, como que tratar com crianças, trabalhar com crianças, a gente já fala muito disso aí. E a mulher fica irritada, diz, não sou eu, é o meu bebê, é o meu boneco que está passando por um problema, não sou eu. E se irrita, e vai se irritando a ponto de realmente ficar num estresse tão elevado, num nervosismo tão elevado, de querer discutir, querer brigar, como se fosse uma mãe defendendo realmente a situação do filho. E naquele momento, possivelmente, ela está defendendo, mas está defendendo alguma coisa dela, alguma dor dela, se acontecesse esse caso. E aí que entra ter profissionais que estão, e a gente tem muitos, a psicologia está sempre em alerta a essas situações, de estar pronto para entender, não da forma do senso comum. Essa é a diferença. O que é o senso comum? É o que todo mundo diz, que agora está todo mundo levando para o hospital. Não é assim. Nós entendemos que não é todo mundo, que por trás disso tem pessoas se valendo disso, mas tem pessoas doentes, sim, tem pessoas que isso pode ser um gatilho, que pode despertar e pode causar muito sofrimento. E para encerrar, diante disso, tem pessoas que podem sim estar sofrendo, pode ter esse gatilho e vivendo um sofrimento. Isso abriu um leque para que os governantes do nosso país, falo do país agora, né, se atenham um pouco mais a essa situação e tentem dar mais condições para que as pessoas tenham uma saúde adequada. Perfeito. E mais do que tarde, isso sempre foi. A saúde mental, ela é tratada de um tempo para cá. Sempre foi assim, dói o braço, dói a perna, eu vou no médico. Beleza, perfeito. Mas o quanto existe essa integridade, saúde mental e saúde física, elas funcionam juntas. O quanto a saúde mental, ela tem que ser uma questão, e está sendo já, né? Mas tem que ser muito mais de saúde pública, em que as pessoas possam tranquilamente procurar um psicólogo, tranquilamente relatar o que estão sentindo, e quem estiver aí ouvindo do outro lado tem que entender de saúde mental para acolher aquilo em algum momento e encaminhar e fazer todo um encaminhamento de que aquilo sim, que aquilo é um sofrimento real e não, como se diz, a pessoa, depressão é falta de que fazer, aquelas besteiras que a gente ouvia até pouco tempo atrás. Não. Depressão é uma doença, realmente, ansiedade, todas as situações, sim. E no momento em que os governos começarem a olhar isso de uma realidade, as pessoas vão entender isso aí e não vão ter vergonha de poder falar o que estão sofrendo e a partir daí buscar ajuda, né? Bom, eu vou encerrar fazendo uma consulta aqui com a Sônia, né, já que eu estou aqui com ela, que é neuropsicóloga e psicóloga. É brincadeira. Eu só quero dizer o seguinte, Sônia, eu tenho como conceito no meu trabalho, como responsabilidade do meu trabalho, não publicar casos de suicídios. Por que eu não publico? Porque me parece que quanto mais você publica, mais as coisas estão acontecendo, porque tem pessoas lá do outro lado que de repente estão pensando nisso e vem uma matéria jornalística, tal pessoa cometeu suicídio, ganhou a atenção que eu não ganho, e acabar tendo este ato como solução para a sua vida. Eu penso muito nisso, eu não publico matéria de suicídio. Quando eu falo aquela linha tênue? Suicídio, quem deve falar sobre suicídio é profissionais de saúde mental. É cada um na sua área. Eu não posso pegar o teu microfone e sair entrevistando as pessoas aí achando que estou fazendo grande coisa. Eu não sou nada nessa área. Entende como as pessoas hoje em dia se intitulam médicos, se intitulam psicólogos, elas podem, e realmente, o quanto isso pode despertar um gatilho, o quanto realmente, e não é por isso que a gente não deva falar sobre suicídio, mas em palestras muito bem organizados, nas escolas, de alguma forma, a gente faz, tem um grupo em que a gente faz palestras nas escolas, onde é falado sobre isso, o quanto sucinta isso aí, mas é claro que no momento que tu abre uma fala, tem que ter um espaço de acolhimento, né? Não adianta falar e deixar sair de maneira nenhuma. Cada um é a sua área. A gente aprendeu isso na pandemia. Todo mundo sabia o que tinha que tomar, o que tinha que... ali do Covid, não. É cientistas que devem saber, médicos na sua área, profissionais da psicologia na sua área, repórteres, vocês que sabem da notícia.
E a gente sabe que muitas vezes, mesmo na tua área, mesmo na minha área, tem pessoas que entendem e vão àquela situação que acham que vale o engajamento, vale o que eu vou ganhar de cliques. Não, não é isso. Para encerrar, em uma frase, como a psicóloga e neuropsicóloga Sônia Conte analisa, em uma frase, como você contextualiza em uma única frase tudo isso que está acontecendo em torno desses bonecos reborn. Em uma frase. O adoecimento mental diante dessa modernidade influenciada pelas mídias. E com esta frase nós encerramos o podcast Papo com Silvio Brasil, agradecendo aqui a Sônia Conte, psicóloga e neuropsicóloga em Santa Rosa. Queríamos ouvir a opinião de uma psicóloga. Eu escolhi, obviamente, convidei a Sônia Conte por conhecê-la, por saber do trabalho sério e competente que ela realiza e por também saber que a Sônia teria uma visão completamente diferente do que muitos vêm falando aí na internet e causando esse frisson todo sobre esta febre. Posso usar a palavra aqui, malévola? Vou dizer essa febre malévola de um boneco, onde as pessoas querem colocar esse boneco no lugar de uma criança. Isso não pode. Sônia Conte, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço e sempre à disposição. Podcast Papo com Silvio Brasil, pela reportagem Silvio Brasil e Lupa Notícias.